Hellraiser, Renascido do Inferno, 1987, o horror que abriu as portas do inferno e apresentou ao mundo os cenobitas. Um dos filmes mais ousados e perturbadores dos anos 80, Hellraiser, Renascido do Inferno mistura dor, prazer e perversão em uma experiência única de terror. Baseado no conto de Clive Barker, que também dirige o filme, essa obra-prima gótica apresenta uma mitologia original e arrepiante, repleta de símbolos. Sangue e criaturas que ultrapassam os limites do sofrimento humano. No episódio 12 do canal O Último VHS, mergulhe em um resumo cinematográfico imersivo e detalhado do filme que introduziu o icônico Pinhead, o sacerdote do inferno e líder dos cenobitas. Exploramos cena a cena a jornada sombria de Frank Cotton, um homem obcecado por prazeres extremos que acaba abrindo um portal para o outro mundo ao resolver o misterioso cubo de Le Marchand. Sua ressurreição macabra dá início a uma série de eventos violentos e perturbadores, envolvendo sua amante Julia e a jovem Kish, que se vê presa entre os horrores do além e os segredos da própria família. Neste vídeo, você confere todos os detalhes das transformações físicas e mentais dos personagens, os efeitos práticos que marcaram o gênero com suas cenas viscerais e grotescas, e o universo sinistro dos cenobitas, seres interdimensionais que redefinem os conceitos de prazer e dor. Com um tom sombrio, a atmosfera sufocante e uma abordagem adulta e filosófica do mal, Hellraiser se tornou um dos filmes mais cultuados do terror dos anos 80. Também revelamos curiosidades de bastidores, como o impacto do livro original, de L. Bonhart, as dificuldades na produção e o legado que influenciou todo um subgênero de horror corporal. Se você é fã de filmes que ultrapassam os limites do grotesco, criaturas icônicas e histórias que provocam desconforto e fascínio em igual medida, esse episódio é imperdível. A escuridão se abre com uma cena misteriosa. Frank Cotton, um homem de aparência suada e desesperada, encontra-se em um mercado exótico em algum lugar do Oriente. Em meio a artefatos estranhos e objetos antigos, ele compra um pequeno cubo enigmático, a configuração do lamento. O vendedor, de olhos penetrantes, o adverte com um ar de seriedade silenciosa, mas Frank está decidido. Ele retorna a uma casa abandonada, empoeirada e silenciosa, onde, em um círculo desenhado no chão, inicia um ritual. Com as mãos trêmulas, ele gira o cubo e, num instante, o ar parece mudar. Correntes com ganchos surgem das sombras e atravessam sua pele, rasgando sua carne com brutalidade. Em meio a gritos abafados, criaturas bizarras aparecem. Os cenobitas. Um deles, o mais imponente, com pinos cravados na cabeça, o icônico Pinhead, recolhe pedaços ensanguentados de Frank. O cubo volta ao estado original. Tudo está limpo, como se nada tivesse acontecido. Tempos depois, Larry Cotton, irmão de Frank, retorna com sua esposa Julia à mesma casa. Eles desejam recomeçar ali, longe da vida anterior. A casa tem um ar decadente, mas Larry acredita que podem restaurá-la. Julia, por outro lado, parece distante, incomodada, quase assombrada. Ela sobe ao andar superior e encontra um quarto estranho, com restos secos no chão e paredes manchadas. Seus olhos fixam-se em uma lembrança do passado. Aos poucos, a história revela que Julia teve um caso secreto com Frank, um relacionamento tão intenso quanto destrutivo. Em flashbacks, vemos cenas embaçadas e cheias de erotismo. Julia seduzida por Frank, entregando-se a ele no chão frio da casa, dias antes de seu casamento com Larry. Aquela paixão proibida ainda corrói por dentro. Durante a mudança, Larry corta a mão com um prego e o sangue jorra ao chão do antigo quarto. O líquido vermelho se infiltra nas frestas e algo sinistro acontece. O sangue age como um catalisador, revivendo os restos mortais de Frank. Ossos, músculos e nervos começam a se formar num processo grotesco. Uma figura quase humana rasteja das sombras. É Frank, renascido incompleto, um amontoado de carne e dor. Ele se esconde no sótão, fraco, murmurando por ajuda. Dias depois, Julia sobe ao sótão e, para seu horror e surpresa, encontra a criatura ensanguentada. Ela reconhece Frank, mesmo desfigurado. Ele a convence a ajudá-lo. Precisa de sangue, de vítimas, para recuperar sua forma humana.
Dominada pela lembrança do desejo e pela promessa daquele amor visceral, Julia aceita. Começa então uma série de assassinatos meticulosamente planejados. Julia sai à noite, atrai homens para casa com promessas de sexo e os leva até o sótão. Lá, com golpes brutais de martelo, ela os mata. Frank, em estado semibestial, se alimenta da carne e do sangue, absorvendo cada gota com uma sede insaciável. Seu corpo vai se reconstruindo. Primeiro os músculos, depois os ossos e a pele começam a tomar forma. A cada novo assassinato, ele se aproxima mais de sua aparência humana. Enquanto isso, Kirsch, filha de Leury de um casamento anterior, desconfia da madrasta. Ela percebe a frieza crescente de Julia e os comportamentos estranhos. Um dia, Kirsch segue Julia e acaba testemunhando uma cena horrível. O corpo de um homem sendo arrastado e algo monstruoso se movendo dentro da casa. Em pânico, ela entra, confronta Frank e, numa luta desesperada, pega o cubo misterioso e foge pelas ruas. Desorientada e assustada, Kirsch desmaia em plena calçada. Acorda em um hospital, onde os médicos, curiosos com o cubo que ela trazia, o entregam a ela. Sozinha no quarto, ela começa a manipular o objeto, girando suas peças, sem saber que está abrindo novamente as portas do inferno. As paredes do hospital tremem, rachaduras se formam, e criaturas bizarras surgem, incluindo um monstro conhecido como o Engenheiro, que a persegue por corredores distorcidos e pesadelos. Em um clima de desespero, Kirsch finalmente encontra os cenobitas. Suas roupas de couro, suas feridas expostas, seus olhos vazios e sem emoção criam uma imagem perturbadora. Eles explicam: quem abre a configuração do lamento deve acompanhá-los. Mas Kirsch implora por sua vida, argumentando que Frank escapou do inferno. Os cenobitas, frios inquisidores, aceitam a proposta com uma condição. Se ela puder provar que Frank está vivo e que enganou as regras do inferno, eles o levarão de volta. Mas se estiver mentindo, seu destino será ainda pior. O jogo está armado, o pacto selado. Agora, Kirsch precisa enfrentar sua família corrompida, encontrar Frank, ao mesmo tempo fugir das garras de criaturas que não distinguem bem do mal, apenas prazer e dor eternos. Kirsch deixa o hospital determinada a impedir que Frank continue livre. Ainda perturbada com o que presenciou, retorna à casa de seu pai, agora dominada por sombras mais densas e um silêncio desconfortável. As paredes parecem observar, e há algo errado no ar. Um cheiro metálico, quase de ferrugem e carne crua. Julia, com olhar vazio e postura rígida, a recebe com frieza. Leury, seu pai, surge logo depois, mas há algo estranho nele. Seu tom de voz, seus gestos, são familiares, mas diferentes. Kirsch percebe aos poucos a terrível verdade. Frank agora está usando a pele de Leury. Em uma cena brutal, mostrada em flashback, vemos como Frank assassinou o irmão com um sorriso sádico nos lábios, arrancando-lhe a pele com uma precisão doentia. Ele então costurou meticulosamente a pele ao próprio corpo, agora quase completamente regenerado graças ao sangue das vítimas que Julia lhe proporcionou. O resultado é grotesco. Um corpo que parece humano à primeira vista, mas que sangra nos vincos, com olhos inquietos e uma expressão que alterna entre desejo e loucura. Kirsch, em choque, tenta esconder o pavor enquanto finge não perceber. Mas logo, a máscara cai. Frank não resiste ao prazer da ameaça velada. Com um olhar carregado de luxúria e perversão, ele sussurra que agora ela também pertence a ele. Julia observa a cena com ciúme silencioso. A obsessão de Frank por Kirsch começa a corroer a aliança doentia entre ele e Julia. Em uma sequência tensa e carregada de angústia, Kirsch corre pela casa tentando escapar. Os corredores parecem se distorcer, as luzes piscam e sombras ganham formas. Em um momento aterrorizante, Frank revela sua verdadeira identidade a Julia e tenta matar Kirsch. Mas no calor do momento, ele comete um erro. Ao tentar atacar a enteada, acaba enfiando a faca no peito de Julia. Ela cai, ofegante, com os olhos arregalados e um fio de sangue escorrendo dos lábios. Frank, indiferente ao amor que ela acreditava ter por ele, apenas murmura: "Foi um acidente." Depois,
Se alimenta dela também, com a frieza de um predador que apenas muda de presa. Kirsch, desesperada, volta a encontrar o cubo e o ativa mais uma vez, como último recurso. A resposta é imediata. Os cenobitas retornam. Eles aparecem nos cantos da casa, entre rachaduras nas paredes, envoltos por névoas densas e sons metálicos que reverberam como gritos abafados. Pinhead encara Kirsch com uma mistura de expectativa e desdém. Ela aponta para Lowry, insistindo que a Frank sob a pele. Os cenobitas exigem prova. Frank, acuado, perde o controle. Em sua arrogância, confessa com um sussurro diabólico: "É isso mesmo, eu sou Frank." Mal termina a frase, as correntes voam pelas paredes como serpentes de ferro e se cravam em sua carne. Ganchos atravessam seus braços, costas e rosto, puxando em direções opostas. Em uma cena visceral e memorável, Frank é despedaçado lentamente. Antes de ser levado, ele encara Kirsch e diz, com um sorriso macabro e a boca rasgada: "Jesus chorou." Mas o horror não termina com Frank. Os cenobitas decidem que, mesmo tendo cumprido a promessa, Kirsch agora também deve acompanhá-los. Ela corre, fugindo por corredores que se transformam em labirintos infernais. O teto desaba em partes, as paredes rangem, e o chão se desfaz em abismos. Uma criatura com mandíbula articulada e dedos longos a persegue. É o engenheiro, que retorna com uma fúria insaciável. Kirsch luta para manter o cubo nas mãos, girando suas peças enquanto o mundo desmorona ao seu redor. Cada movimento parece alterar a realidade, como se estivesse desativando armadilhas dimensionais. Finalmente, com um giro final no cubo, tudo colapsa. Os cenobitas gritam em silêncio e desaparecem como fumaça. As paredes retornam ao normal. O monstro é sugado para dentro da própria dimensão. O inferno fecha suas portas, por enquanto. Kirsch, coberta de sangue e cinzas, caminha em meio aos destroços da casa agora consumida pelo fogo. Em um último momento de tensão, ela encontra a caixa novamente e decide jogá-la nas chamas. Mas antes que o fogo a consuma, um mendigo estranho, visto anteriormente observando tudo de longe, surge das sombras. Ele se aproxima calmamente, retira a caixa do fogo com mãos que não se queimam num gesto surreal, transforma-se em um esqueleto alado envolto em chamas que voam em direção à noite. O filme encerra-se como começou, em um mercado sombrio no Oriente. O mesmo cubo, intacto, repousa sobre a mesa do vendedor. Ele olha para o novo comprador e pergunta com voz pausada e enigmática: "E qual é o seu prazer, senhor?" Além de Eoraizer, muitos dos atores envolvidos na produção seguiram carreiras marcadas por obras intensas e sombrias, especialmente dentro do terror. Começamos com Doug Bradley, o eterno Pinhead, figura central da franquia Eoraizer. Doug se tornou um ícone do horror e participou de diversos outros filmes do gênero. Em Homem contra Tubarão, 1995, ele está em meio a uma trama de terror e ficção científica envolvendo uma criatura submarina implacável. Em Pinhead, De Volta das Cinzas, 2006, retorna ao sobrenatural numa sequência de vingança brutal. Já em Raça das Trevas, 1990, ele revive outro personagem criado por Clive Barker, em uma história que mistura horror e fantasia em uma cidade subterrânea habitada por monstros. Doug também apareceu em Pânico na Floresta 5, 2012, mais um capítulo sangrento da franquia de sobrevivência. E, claro, reprisou seu papel como Pinhead em Eoraizer III, Inferno na Terra, 1992, onde os horrores do cubo se espalham para o mundo real. Ashley Lawrence, que interpreta Kirsch, também marcou presença em outras produções de terror. Retornou em Eoraizer II, 1988, dando continuidade à história de sua personagem. Em Mickey, 1992, vive uma professora envolvida com um garoto aparentemente comum, mas que esconde uma mente assassina. Em Varlock 3, O Fim da Inocência, 1999, enfrenta um bruxo maligno que busca um poder ancestral. Vestígio de um Crime, 1994, a coloca no centro de um thriller de mistério com reviravoltas psicológicas, e em Aprisionados pelo Medo, 1994,
ela vive um cerco intenso em um longa que mistura terror e ação. A atriz Clary Gins, que interpreta Julia, teve uma carreira diversificada. Em Perigosa Atração, 1998, participa de um thriller romântico de tensão crescente. No drama britânico 1919-1984, explora cicatrizes emocionais deixadas pela Primeira Guerra Mundial. Em A Nação do Medo, 1994, encara um regime distópico com tom de ficção científica. Já Fúria nas Ruas, 1996, retrata a luta por justiça nas periferias violentas. E The Citadel, 1983, mergulha nas pressões sociais de uma comunidade médica. Shane Chapman, que vive Frank, atuou em diversas produções britânicas e de horror. Em Passion Flower Hotel, 1978, participa de uma comédia juvenil ambientada em um internato europeu. Já Made in Britain, 1982, é um drama cru sobre um jovem rebelde confrontando o sistema. Em Subterrâneos, A Revolta dos Mutantes, 1985, adentra os horrores de criaturas mutantes sob a cidade. E em Psicosis, 2010, vive uma trama de isolamento e paranoia, repleta de visões aterrorizantes. Andrew Robinson, que interpreta Laurie, tem um currículo sólido no suspense e na ação. Foi o assassino misterioso em Perseguidor Implacável, 1971, clássico protagonizado por Clint Eastwood. Em Stallone Cobra, 1986, atua como antagonista em um thriller policial explosivo. Em Pompinead, O Retorno, 1994, retorna ao horror sobrenatural. Também esteve em A Woman for All Men, 1975, um drama familiar recheado de traições e conflitos. Em Brinquedo Assassino 3, 1991, volta ao terror ao lidar com Chuck, o boneco assassino. Já em Canto Fatal, 1990, e Contratado para Matar, 1993, o colocam em meio a conspirações e caçadas humanas perigosas. Por fim, falamos de Clive Barker, o criador por trás de Hellraiser e um dos nomes mais respeitados do horror moderno. Além de escrever e dirigir o primeiro filme da franquia, ele também esteve por trás de Raça das Trevas, 1990, uma história de criaturas marginalizadas e perseguidas. Em O Mistério de Candyman, 1992, deu origem a uma das figuras mais aterrorizantes do cinema. O Mestre das Ilusões, 1995, mistura magia e pesadelos num conto sombrio. Participou ainda de projetos como O Último Trem, 2008, Monster, A Ressurreição do Mal, 1986, e A Maldição de Quicksilver, 1997. Todos com sua assinatura criativa marcada por horror visual, temas profundos e atmosferas opressoras. Seus contos também serviram de base para Sonâmbulos, 1992, onde a tensão sobrenatural se mistura ao drama humano. Esses nomes ajudaram a moldar uma era do terror marcada por ousadia, visões perturbadoras e personagens que até hoje assombram o imaginário dos fãs. Hellraiser não foi apenas um filme. Foi o nascimento de um novo tipo de horror, mais simbólico, visceral e filosófico. E se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir a mais um episódio do canal O Último VHS. Se curtiu o conteúdo, não esquece de deixar o seu like, isso ajuda demais a fortalecer o canal e a espalhar esse tipo de vídeo para mais fãs do terror clássico como você. E claro, se inscreva para não perder nenhum resumo cinematográfico sombrio, nostálgico e intenso como o de hoje. Aqui, toda semana, mergulhamos em obras que marcaram gerações, sempre com um olhar profundo, narrativas detalhadas e respeito à história do horror. E atenção! Se você é fã de Jason Voorhees da franquia Sexta-feira 3, na descrição e no comentário fixado você encontra o link para esse box incrível com os 8 primeiros filmes da série, em DVD, numa edição definitiva para a sua coleção. Com Jason, Chuck, Fred, Michael Myers, o terror nunca morre, e aqui no canal ele sempre tem um lugar especial. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, e cuidado com os brinquedos que falam sozinhos.